Começa agora mais um Santo Flow Masterclass. Para você que nos acompanha, o podcast Santo Flow numa linha formativa, onde a gente vai aprender sobre a doutrina da nossa igreja, sobre a palavra de Deus, sempre com o nosso querido professor Rafael Brito. Sempre é uma alegria ter aqui o Rafael conosco, ele que é mestre, doutorando em filosofia, teologia e traz para nós de uma forma bem aproximada aquilo que é a nossa fé, a fé que nós professamos. Mais um Masterclass, estamos juntos. Deus abençoe, gente, paz e graça, que bom, mais um dia aqui com vocês, vai ser bom. Queremos lembrar para você que nos acompanha que nós estamos no nome do Instituto São Rafael, que nós vamos falar no meio da nossa entrevista, detalhes sobre a oportunidade que você tem. Já são mais de 160 horas de curso para você, que é o Instituto do professor Rafael Brito. A gente vai falar para você no meio aqui do nosso podcast especial, Santo Flow Masterclass. Mas hoje nós vamos falar sobre o Natal do Senhor, o mistério da encarnação. É realmente um grande mistério, no sentido de você pensar como que Deus toca a humanidade enviando seu Filho encarnado no ventre de uma mulher. Eu me lembrei muito quando você comentou um dia comigo que nos escritos do padre Anchieta e tal, ele chegou para um índio explicando tudo bonitinho sobre esse mistério, sobre o Natal, e que Deus tinha enviado seu filho e que ia morrer pela humanidade. E como foi a reação do índio? Diz que o índio... Gente, é muito engraçado, porque demonstra justamente essa realidade da encarnação, né? Anunciando, falando, olha, o Deus cristão é um Deus que enviou o seu Filho para a salvação dos nossos pecados. Isso no início da evangelização no Brasil. Isso. E ele se entregou e morreu no nosso lugar. Aí o índio falou assim para ele assim, bom, se o teu Deus foi capaz de mandar o filho dele para morrer no lugar, isso é problema de vocês, porque aqui a gente não manda matar filho, não. A gente assume a responsabilidade, a gente se mata mesmo. A gente mesmo que vai. Então, aí Anchieta, escrevendo para o seu superior em Roma, ele explicava de como era impossível você chegar já com a bagagem da fé e querer, através de uma cultura, ensinar uma cultura sem passar pela enculturação. E a enculturação, na verdade, é um modo que a teologia entende como tem que ser a vida, a evangelização, o anúncio do evangelho, né? Uma determinada cultura, um determinado povo precisa de receber aquilo que já São João Paulo II dizia, o Bento XVI e Papa Francisco fala sobre a nova evangelização. Sim. Porque a nova evangelização nada mais é de que, através de uma linguagem, através da enculturação, trazer as verdades da fé, sem claramente vender-se aquilo ali. Então foi muito interessante, porque você vê mas peraí, o Deus mandou o filho dele morrer no meu lugar ou no lugar de alguém? Que pai que é esse que mata seu filho, né? Então, até explicar que focinho de porco não é tomada, a Anchieta teve que comer muito arroz com feijão e mandioca na época com os índios. Eu vou começar assim meio atravessado, mais uma pergunta. O Jesus criança, adolescente, sabia que ia morrer? Nossa. A gente pode afirmar isso, você acha? Bom, tem uma linha... Nossa, gente, hoje ele tá que tá, hein? Hoje ele quer me mandar pra fogueira. Não, mas vamos lá, sim, a gente tá nós pra temos pensar. Bom, existe uma linha teológica que diz que Nosso Senhor, nós temos que entender, isso já é dogma católico, foi proclamado no Concílio de Nicéia, que o nosso Deus, que Jesus, que o Verbo encarnado é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Sim. Homem na sua plenitude. E Deus também. Duas naturezas, né? A união, chamada aí a união hipostática, né? As duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Mas essa consciência, alguns vão dizer que Cristo vai ao longo, sim, crescendo e vai adquirindo essa consciência plena que vai morrer na cruz. Mas como consciência de ser filho de Deus sempre teve. Sim. Né? Mas sendo que Nosso Senhor também
essa natureza. A própria Sagrada Escritura fala da evolução. Ele crescia Em graça. De sabedoria. Exatamente. Dá de sabedoria e graça. Isso. É uma questão que a teologia não gosta muito de entrar, porque você coloca numa sinuca de bico. Porém, eu acredito que Nosso Senhor, ele aprendendo, porque ele foi aprendendo como uma criança, mesmo não estando desligado da comunhão plena com o Pai, né? Nós temos que entender sempre isso, que a salvação, ela é uma ação divina, são as pessoas trinitárias, a missão trinitária chamada assim na teologia, o Pai e o Filho, o Filho e o Espírito são aqueles que agem no mundo para a salvação e o Pai que manda, mas ao mesmo tempo nós temos que entender que é uma ação trinitária. Portanto, nós podemos dizer que Jesus aprendeu, que Jesus foi sabendo com o longo do tempo, nós também podemos dizer que Jesus já tinha plenitude por ser Deus, por ser Deus, mas enquanto homem foi aprendendo e se adaptando, porque Deus, e aqui entra o paradoxo grego, como Deus morre. Sim. Deus não morre. Então você tem um outro problema na teologia. Se você perguntar para um teólogo, eu fazia questão de perguntar aos meus professores em Roma, dizia, quem morreu na cruz? O Cristo homem ou o Cristo Deus? Sim. Deus morreu na cruz? Os caras começaram a gaguejar. Mas claro que é Deus que morreu. O Deus cristão, ele desceu tanto para ir encontrar a gente na morte. E a gente vai falar disso. Vai. Eu não sei porquê, mas eu sempre fiz, isso é uma coisa minha, uma reflexão sobre Jesus ter convivido com a madeira a vida toda, de ter morrido numa cruz de madeira. Eu sempre pensei sobre isso, tipo assim, o José tinha amigos carpinteiros, tinha amigos que preparavam a cruz, né? Isso sempre me indagou. Disse, rapaz, Jesus passou a vida inteira convivendo com pessoas que preparavam a cruz dos crucificados, né? Mas isso é coisa de gente assim. Não, eu já pensei isso também, pode continuar. Vai, continua. Não, mas eu sempre fiquei pensando se claro, tudo é plano, é desejo de Deus, mas como que Deus também pode ter, na verdade assim, como que no processo todo isso também pode ter sido assim, Jesus crescendo, convivendo, não sei, mas o fato de Jesus ter nascido e criado numa carpintaria, eu acho que não foi algo assim Não, mas o que nada, você está né? dizendo é algo interessante. São Francisco, ele dizia isso, ele falava que a vida de Cristo ela era sintetizada em 2 madeiros. Ele dizia no madeiro da manjedoura e no madeiro da cruz. Isso. E justamente a madeira, por que a madeira, né? E aqui tem toda uma simbologia, apesar de ter sido algo real, a cruz é algo cruento, real. Nosso Senhor foi torturado, Nosso Senhor foi morto, Nosso Senhor, ele padeceu na cruz e nós professamos. E homens e mulheres ao longo do século deram sua vida para poder defender essa realidade de fé. Não foi só Jesus que morreu numa cruz, assim, do jeito que ele morreu, sim. Mas isso aí, claro, é outro podcast, né? Mas vai, continua, vamos lá. Sim, é Deus se entregando. Sim. É Deus entregando o seu Filho. É o Filho se entregando à vontade do Pai para buscar os seus irmãos. E aqui nós vamos entender por que ele se encarnou. É essa a pergunta. Por que Deus se encarnou? Exatamente. Vamos falar do Natal. Vai. Vamos falar do Natal. Vamos lá. O Natal, a palavra Natal vem justamente de nascimento. O Natal ele era celebrado já em Roma, na festa de 25 de dezembro, historicamente. Era a festa dos Solis Invictus, né? Que era a festa do sol. É um deus romano, aí que começa a ter uma propagação entre os soldados romanos, as legiões romanas, onde se acreditava que esse deus, esse jovem, de alguma forma também era o deus Apolo, de alguma forma, mas que também era o deus que rejuvenescia, que vinha e tudo mais. Então se celebrava na data de 25 de dezembro no Império Romano. Se celebrava o nascimento do Solis Invictus, porque se dizia que esse deus era o deus, de alguma forma ele tinha uma semente de um certo monoteísmo, apesar de todo o politeísmo que tinha em Roma.
que os cristãos fazem quando aí Constantino, de alguma forma, autoriza a religião, com o Edito de Milão, o cristianismo em todo o império? Os nossos pais, os nossos padres, os nossos bispos, entendem que então nós temos que, no lugar dos solos invictus, nós temos que celebrar o nascimento de Jesus. Então, por isso que é dia 25 de dezembro. Não necessariamente, cronologicamente, Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Mas nós celebramos esse dia e fazemos o memorial, porque já começa a Páscoa aqui, o mistério pascal do nascimento de Nosso Senhor. E é muito interessante quando você volta muitos anos atrás nessa cultura do sol. E é muito lindo isso. Por isso que tem, por exemplo, os símbolos do Natal. Você vai ter as luzes, que é justamente essa realidade do sol, da luz de Cristo, que é a luz da estrela do Natal, a estrela da manhã, a estrela que aqueles pastores veem, que Mateus explica que os magos veem guiados pela estrela. Justamente é essa estrela da manhã, que é o próprio Cristo, que ilumina a nossa vida. Bom, se você volta na 18ª dinastia no Egito, aí por volta do ano 1900 antes, 18º século antes de Cristo, 18ª dinastia, você vai ter naquela região, no Egito, Akenaton. E Akenaton foi um faraó que do nada resolveu acabar com todos os outros deuses do Egito. Falou, agora é o seguinte, não vai ter mais panteão aqui, então a gente está gastando muito dinheiro com o templo, vamos economizar esse negócio, vamos mandar embora os sacerdotes embora, está gastando muito, vamos ter um único Deus agora. E vai ser o Aton, né? Que era o Deus Sol. Então, o que ele faz? Ele constrói grandes templos ao Deus Sol e de alguma forma parece que entra um certo monoteísmo na história do Egito. Porém, não é um monoteísmo de um relacionamento com um Deus único, mas claramente é um desejo, que aqui alguns estudiosos, sobretudo alguns judeus, vão dizer que provavelmente é nessa época em que os Hyksos, ou então o povo semita, de alguma forma aí já entra um pouco a história de José, que começa a influenciar no Egito para essa adoração a um Deus único, né? Então tem uma semente de monoteísmo muito interessante aqui. Então você tem essa realidade do sol já nos egípcios, depois você vai ter o deus Apolo, que tem a sua carruagem que atravessa o céu. Você tem o próprio Akenaton, que esse sol que ele acreditava que o sol ele se punha, né? Ele se levantava e se punha. Então essa realidade da noite, em que o sol entrava debaixo da terra e acontecia uma grande batalha entre os deuses para ele poder renascer de novo. Então é um ciclo solar, assim, vamos dizer assim, né? Estou falando bem apressadamente porque a gente não tem tempo. Mas aí você tem também nas culturas aqui da Mesoamérica, entre os astecas e os incas, essa cultura do sol. Então, a realidade do sol em si está impregnada em todas as culturas. Se você vai ver, por exemplo, na Ásia, no Japão, o Japão é chamado de a nação do sol poente, né? Você tem até o próprio sol já na própria bandeira do Japão. Enfim, o sol sempre intrigou os nossos antepassados, sobretudo os nossos povos do tempo do Neolítico, do Paleolítico, quando começaram a escrever, a fazer as suas artes rupestres nas cavernas, perguntavam, cara, se não tem sol, não tem vida, não tem nada. Então o sol sempre foi um símbolo da divindade. Então você tem então essas remanescências no Egito, que depois, por sua vez, na Grécia, que por sua vez depois Roma, que vai sintetizar tudo isso. Só que aqui você tem algo interessante a esse respeito, porque aí a igreja faz uma leitura. E a igreja vai dizer, ele é o amado das nações. Ele é aquele que todas as nações ansiavam e ele é o sol que veio brilhar as nossas trevas. E aí, usando Isaías capítulo 9, que diz, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e aqueles que jaziam na sombra da morte, uma luz brilhou, essa luz é Cristo. Então você vai ter remanescências nisso. Por exemplo, quando aqui no capítulo 1, quando João Batista nasce, Zacarias, ele vai no versículo 78, capítulo 1 de Lucas 78, ele diz assim, graças ao misericordioso coração do nosso Deus e o sol que nasce do alto que nos visitará, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte e para guiar nossos passos. Está falando de Cristo.
Ele está dizendo, tu menino será grande, será chamado profeta do Altíssimo, pois que irá à frente do Senhor para preparar-lhe o caminho. E ele diz, e graça ao misericordioso coração do nosso Deus, Sim. que manda o sol do alto para Sim, nos visitar. Essa visita, esse Deus, o sol que é o centro da vida, que é a capacidade de iluminar a nossa vida, é esse Cristo que nasce numa noite. Né? Nós, usando a tradição franciscana, numa gruta, né? Sim, poeticamente, em que ninguém percebeu, sem fazer ruído, sem fazer show, sem fazer nada, mas que fez questão de nascer numa manjedoura, quando tantas outras crianças nasciam naquela noite. Sim. Ele era mais um para os olhos dos homens, mas para Deus era o seu filho se entregando. Do Henrique dizia, é o sol que brilha na noite do povo. E essa noite se estende para hoje também. Né? Do Henrique falava muito isso. Né? A noite que a humanidade vive, se ela soubesse a força que tem a luz desse sol. Do Henrique dizia muito isso. Mas assim, ele nasceu em Belém mesmo. Eu já vi biblista dizendo que não foi em Belém, cidade. Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Não. Belém é Belém. A tradição é Belém, Se Belém. falou, é doido. Exato, é doido. Tem uns cara que estudam, velho. A galera começa a ficar viajando na maionese, inventa uns negócios. É verdade. Onde se baseia a teologia, a doutrina da igreja? Na tradição. Né? Nós podemos especular, nós podemos sim fazer exegese. Claramente que pode, de alguma forma, o lugar exato na região de Belém não ser aquele lugar, pode ser em outro lugar, mas nasceu em Belém. Porque é profecia que ele nasceria em Belém. E a tradição tem a Gruta do Leite, não tem essa, né? Você já ouviu falar? Já ouvi falar, já. Que tem lá, tem até relíquia que fala e tudo, não sei. Mas... Aí eu já não entro nessa história. Mas vamos lá, vamos para a encarnação do Seja verbo. a tradição com T minúsculo. Mas tem. Mas é tradição. Sim, é tradição. Exatamente. É tradição. É bonito ver a simbologia. Vamos olhar a simbologia disso. Não estou dizendo que não existe, que não é, tá? Estou falando que não vou entrar nesse assunto. Isso. Mas por que a Gruta do Leite? Porque isso que é tudo branco lá, né? Eu não fui ver. Eu não conheço. Mas me falaram que é o lugar onde Nossa Senhora amamentava. Então essa beleza. Pode ser, são vários lugares. Nossa Senhora não amamentou num lugar só. Mas é o lugar que nos remete à memória de que Deus, que é providência, que alimenta todas as coisas, mamou. Cara, o Natal, eu costumo dizer em casa, gente, o Natal tá chegando, minha esposa também, a Lilian, ela também fica toda... O Natal é a nossa festa, porque o Natal é Deus vindo me visitar. O Natal é Deus na sua essência, na sua grandeza, na sua imanência, na sua inefável presença, altíssimo como é, descendo na baixeza que sou. Isso é tão poderoso que quando os cristãos, então, começam a celebrar o nascimento de Nosso Senhor na noite de Natal, isso se torna tão natural, de alguma forma, para o Império Romano em si mesmo, porque eles falam, uau, é mais do que o Solis Invictus. Porque o Solis Invictus, ele vive lá e ele, de alguma forma, nós o adoramos daqui. Sim. Mas esse não, esse é o Sol vitorioso. Solis Invictus significa isso. É o Deus vitorioso que veio viver com derrotados, que veio sentar-se à mesa, que veio partilhar comigo a minha vida, que veio chorar, que veio sofrer, que veio viver tudo a minha vida. Então, encarnação é isso. Encarnação, o mistério do Natal é Deus que se faz menino, é Deus que se faz homem. E é um Deus que, ao chegar, gerou também muita revolta. Os poderosos tremeram na base. É lógico. Não é? Mas, ao mesmo tempo, aquele povo esperava... A minha pergunta. O Império Romano, aquele povo, esperava um Deus... Ou não, a primeira coisa já tinha, por exemplo, não, fulano era tido como Deus e tal, não sei o que, não esperava mais um Deus. A pergunta é, quem esperava esse Deus que se encarnou? Dos que esperavam, quem reconheceu? Quem esperavam era os próprios, a própria cultura e religião judaica que acreditavam no Messias, né? Eles acreditavam. Exatamente. Okay. Que aí não entra o próprio... Sim, o Império Romano, sim.
Não, sim, entra, sim, tá. Sim. Cultura judaica. Beleza, vamos lá, vai, continua. E você também tinha também, por exemplo, os essênios, Sim. que eram sacerdotes do templo que se desligaram do templo por causa da corrupção e eles acreditavam no Messias. Então não houve um tempo que os judeus chegaram a querer acreditar que aquele menino fosse Deus ou não? Ou nunca aconteceu isso? Nunca aconteceu. Porque se você perguntar para um judeu hoje, ele vai dizer que Jesus é um grande rabino, é um grande... Tá. Eles respeitam muito, porque é um judeu que fundou uma religião monoteísta. Certo. Assim, né? Eles vão dizer. Eles pensam. Tá. Existe sim esse respeito, tanto que nós temos um relacionamento muito bonito com os judeus hoje. Não tínhamos no passado, infelizmente, toda a história que nós já conhecemos. Mas, não, os judeus, a religião judaica não acredita em Jesus Cristo como o Messias. Nós temos os judeus messiânicos, que são judeus que, de alguma forma, esses judeus de uma raiz, vamos dizer assim, um pouco também evangélica, protestante, acreditam no Messias. Só que não é o judaísmo, vamos dizer assim, oficial para os judeus, né? Mas são judeus que acreditam sim. Tem muitos judeus que acreditam em Jesus Cristo como Messias. Olha aí. Não é a maioria. É uma coisa interessante aí. Mas assim, gera muita revolta. Gera revolta porque nasce um menino que tomaria o lugar de Deus, de quem se dizia Deus? Ou gera revolta simplesmente porque poderia ser um revolucionário, alguém? As duas coisas, as duas vertentes. Você tem, por exemplo, os zelotas, que acreditavam nessa guerra. Você tem um problema, por exemplo, de Judas Iscariotes, que era também dessa linha, que acreditava em um Messias rei, um Messias que iria restaurar o reino de Davi, enfim, tudo mais. E nós vemos também que os próprios apóstolos, não só Judas, mas também Pedro e os outros, acreditavam nesse Deus, nesse Messias que iria acabar com o Império Romano. Então você vai ter aí, sim, algumas revoltas, sobretudo antes de Jesus, por exemplo, o Bar Kokhba, que era uma pessoa que se dizia Messias, foi reconhecido, né, pelo rabino. Você vai ter outros que vão se colocar como Messias, mas que depois morrem. O que Jesus ele vem trazer? Ele vem ensinar para nós o seguinte: eu não sou desse mundo. Aí você pergunta para ele assim, tá bom, por que você veio então para cá? Por que você assumiu a gente que é desse mundo? E aí a gente vai para a teologia aqui. Bom, na criação do homem, vamos voltar no Gênesis, a palavra diz que Deus, no princípio, criou o céu e a terra, e nós temos, seja a tradição javista, a tradição eloísta, a tradição que vai ensinar para nós que Deus criou todas as coisas com a sua palavra. Sim. Então ele vai dizendo, haja luz, a luz acontece, sim, separa as trevas do dia, assim acontece com a palavra. Mas quando Deus vai criar o homem, ele olha para si mesmo e diz, façamos. E esse plural, os padres da igreja sempre interpretaram como um mover da trindade na criação. Sim. Existe a criação trinitária. Então Deus olha para si. O pai olha para o filho. O modelo, o arquétipo, para a criação do homem, não está na terra, não está no céu, não está nas coisas criadas, vamos dizer assim, do existere, no estar fora de Deus mesmo. Mas Deus, ao criar o homem, Deus olha para si, sim, olha para o seu filho. Então Deus cria o homem à imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança. Só que nós sabemos que, de um modo muito específico, São Máximo Confessor vai falar muito isso, o Oriente católico cristão vai dizer sobre isso, que a verdadeira imagem de Deus não é o homem. Nós não somos a imagem de Deus. A verdadeira imagem de Deus é esse menino que nasce. Uhum. Porque você vai ter, por exemplo, Felipe que chega a Jesus e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele vai dizer, não, você já está tanto tempo comigo, meu amor, e você não entendeu nada. Uhum. Você não percebeu que quem me vê o Pai? Aí o apóstolo Paulo, que recebe a catequese dos apóstolos, sim, vai dizer, num hino maravilhoso em Colossenses capítulo 1, versículo 16, ele é a imagem do Deus invisível. E tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Quer dizer, então, ele é a imagem daquele Deus abscondidos, né? O Deus escondido que se revela.
O Deus que nas teofanias do Antigo Testamento aparece em forma de fogo, em forma de nuvem, em forma de vento, de brisa, mas nunca revela o seu rosto. Né? Moisés vai pedir para Deus, eu quero ver o teu rosto, mostra-me tua face. O Senhor fala, não, você não vai ver minha face não, se você ver, você morre. Então, esse Deus escondido no véu é revelado no seu Filho. Então, essa imagem verdadeira de Deus é o seu Filho, o arquétipo que os próprios bizantinos vão falar muito belamente sobre isso. Então, Adão ele foi criado à imagem da imagem de Deus. Sim. Criado ícone do ícone, né? Então, justamente aqui, o homem ele foi criado para Cristo. Nós somos criados para Ele. Nós somos feitos para Ele, por Ele, nele. É a nossa vida. Portanto, quando a gente fala de Jesus, a primeira vez que a gente começa a fazer um caminho, a experiência, quando a gente fala de Jesus, nosso coração já... Por quê? Porque nós fomos feitos para Ele, direcionados a Ele. Eu vou depois falar melhor sobre isso quando nós formos falar sobre a salvação, sobre o pecado. Mas Cristo se encarna justamente para assumir a nossa natureza, para assumir a nossa vida. É Deus, nós falávamos na Eucaristia, no nosso primeiro Masterclass aqui, e nós dizíamos que a Eucaristia, ela também é remédio. Os sacramentos são os remédios que Cristo, que Deus, Ele derrama as feridas do pecado do homem. Muito mais do que simples... uma questão de, vamos dizer assim, de um erro de desobediência, o pecado ele é uma ferida. Então Cristo, ele é o nosso remédio, o nosso médico. Portanto, ele assume, se derrama, se dá, porque ele é dom total. E ele se derrama na nossa vida assumindo essa carne, essa vida fragilizada, né? Eu gosto muito aqui do que diz São Máximo Confessor. São Máximo Confessor, ele usa um termo técnico para falar da encarnação. A encarnação, em grego, significa ensarcoses. E ensarcose nada mais é do que assumir essa vida, Deus assumindo essa vida. A própria palavra Emmanuel, segundo alguns tradutores, exegetas, vão dizer que a palavra Emmanuel vem de emuná, que significa Deus dentro do barro. Então, desde toda a criação, o homem foi criado para, você que está nos assistindo, você foi criado para ser parecido, ser orientado a Cristo. Com a queda, esse homem que deveria fazer esse caminho, ele cai. Então, aquele pelo qual foi criado o homem para ele, desce para nos buscar. Então, a natureza, essa natureza que se afastou de Deus ontologicamente, é assumida pelo próprio Deus para que a natureza afastada pudesse voltar. Então, o menino que se encarna no ventre da Virgem Maria, e aí acontece a nova criação do homem, porque você tem essa realidade do Espírito de Deus que no início da criação soprava sobre as águas, agora sopra no ventre, nas águas do líquido amniótico de mamãe, dentro do, meu Deus, é maravilhoso, da placenta da Virgem Maria, e que ao soprar coloca em ordem o caos que o pecado causou em nós, não soprando, mas o Filho de Deus encarnando e gerando. A partir do momento, daqueles 9 meses, no silêncio, sim, em que o próprio Deus que tecia o homem, é muito louco isso, no Salmo 138, vai dizendo, Senhor, tu me conheces, você me teceu no ventre da minha mãe, conhece e conta todos os meus ossos. É esse Deus que tece os homens na terra do útero da mãe desses homens, é o Deus que agora se tece. E São Gregório Magno vai dizer assim, ó, não olhe para o Natal como um nascimento qualquer, ou como uma concepção qualquer. Não é qualquer, porque é extraordinária. E aí ele diz, na homilia de Natal, se eu não me engano, na 32ª homilia de Natal de São Gregório Magno, ele diz algo profundíssimo. Ele fala assim, gente, presta atenção. Toda criança, na ordem natural, ela depende do pai e da mãe. Portanto, a mãe gera e nasce. Então, você vê uma mulher grávida, você fala, você está grávida. Na nossa cabeça, sim, a gente pensa, fez para estar grávida, quis estar grávida. Ele diz, não, você não tem que olhar para a mãe, você tem que olhar para o nenê que nasce. Você tem que olhar para o nenê que é gerado. Porque o nenê que é gerado criou a sua mãe que o gera. Isso. Olha! É uma viagem grande. O nenê que dá a força para poder expulsar os bebês, né? Aquela força do nascimento. Então é ele que quis nascer. É ele, é por vontade dele. Então ele já bebê,
ele já, ainda ali, uma pequena célula, quando ninguém ainda sabia, sim. só Nossa Senhora que sabia, ele já manda e comanda e sustenta o universo inteiro e é frágil. Dizem que, na realidade angélica, a revolta de Lúcifer se dá, porque não é nem revolta, o que queria ser com rebelião, como Deus, mas uma das coisas mais cruciais é a não conformação de Deus tocar a humanidade através de um homem e no ventre de uma mulher. Exato. São Boaventura, isso, né? É uma leitura de São Boaventura que eu amo, maravilhosa. Ele fala sobre isso. São Boaventura. Quem diz é São Boaventura, que vai dizer que o motivo da queda, ele está fazendo uma análise do texto de Apocalipse capítulo 12, e ele vai falar isso, que o motivo pelo qual o primeiro dos anjos, né, Lúcifer, aí nós podemos chamar de Lúcifer, revoltou-se foi porque Deus revelou aos anjos que se tornaria um de nós. E no ventre de uma mulher. De uma mulher. Por isso que João, no Apocalipse, ao falar sobre a mulher que está para dar à luz, ele está falando claramente sobre a igreja, né? Mas também, depois a tradição usa esse texto para falar da Virgem Maria, que está para dar à luz em dores de parto. O que você tem? Por que acontece a guerra espiritual? O que acontece é que o dragão, a antiga serpente, que foi prometida a essa antiga serpente que enganou a Eva, que uma mulher descendente de Eva um dia iria pisar a cabeça dela e que a descendência dessa mulher iria esmagar, esse dragão se coloca agora diante da mulher para poder engolir o seu filho. E ao poder engolir seu filho, esse filho é resgatado por Deus, ele é levado, enfim, nós sabemos toda a história, e acontece a batalha no céu entre os anjos. Por que acontece a batalha? Por que Miguel brada quem como Deus no céu? Por que Miguel começa o pega pra capar lá em cima? Porque um menino está nascendo. E você vai ter ressonância nessa batalha, nesse querer acabar com essa criança, quando Mateus nos conta sobre Herodes que mandou matar os santos inocentes. Então você tem essa realidade. O dragão, ele sempre é o tirano. O dragão, ele é aquele que é o poder, ao mesmo tempo que é aquele que impõe o medo. Mas uma criança sempre será a esperança, como dizia a saudosa Hannah Arendt. Hannah Arendt dizia que uma criança é a esperança do mundo, porque a criança ela chega no mundo com uma novidade. E, portanto, quando você olha para Hitler, que foi um grande déspota, que foi um grande... Hitler, ele temia as crianças porque em uma criança tem um futuro garantido da humanidade. Esses dias eu estava meditando, estava estudando, fazendo um estudo sobre angelologia, e um autor, esse autor aqui, Vladimir Lossky, ele escreveu esse livro, La Teologia Mística de la Chiesa del Oriente, a teologia mística da Igreja do Oriente, e ele fala sobre o mistério do mal. Sempre se pergunta por que o mal existe. Sempre foi uma pergunta filosófica, nem teológica não é. Ela começa já na Grécia, desde os antigos. Por que existe o mal no mundo? E eu amo o que o Lossky diz. Ele fala assim, por exemplo, os anjos. Um anjo, ele é tão poderoso, ele é tão grande, que um anjo sozinho ele poderia destruir o mundo inteiro. Ele só não faz porque até os demônios estão sujeitos, submetidos à vontade de Deus. E, portanto, a providência, e, portanto, o próprio Deus que rege todas as coisas. Sim. Por isso que o mal nunca vai vencer. Sim. Aparentemente, ele pode por um momento, mas ele não tem a palavra final. Ele diz assim, o maior de todos os... Eu usando esse texto, essa é uma frase minha. Quando você olha o maior de todos os demônios, Beelzebul, Asmodeu, esses poderosos que podem destruir tudo, que pode acabar com tudo, né? Ao mesmo tempo é uma coisa tão estúpida. Porque você vê aquele demônio, ou aquele anjo, mas aquele anjo decaído, poderoso, imponente, que pode fazer estrago, e ele vem com toda a ferocidade dele. Mas quando o teu nenê chora no teu colo, o choro daquele nenê é capaz de destruir todas as estruturas do inferno inteiro. Sabe por quê? Porque Deus está nos lábios das crianças.
Então, aquele neném que nasce na noite de Natal, que é o próprio Deus, que santifica essa natureza escrava do pecado, que assume para si essa prisão para nos libertar, a partir do dia, cara, isso é muito louco. E eu quero dizer isso para você, presta atenção. No dia, nós cremos que Deus, ele não é causado por ninguém. Ele é a causa de todas as coisas, mas ele não é causado. Isso aqui é uma doutrina de São Tomás de Aquino nos ensina. Ele é a causa, não é causado. A causa de você estar aqui são os teus pais. A causa do nascimento de Jesus não é Maria, é ele mesmo. É isso que Gregório ensinava. Então você tem Cristo, o Verbo de Deus, o Logos de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são ligados intrinsecamente nesse mistério trinitário desde toda a eternidade. Homoousis, né? É consubstancial ao Pai, gerado, não criado. E você tem essa realidade. Agora, Deus e as pessoas divinas, elas não vivem uma do lado da outra, mas elas vivem uma dentro da outra. É essa dimensão da intimidade, de estar dentro. Ok? O Filho se encarna. Deus já faz um gesto na criação em si mesmo, criando alguém diferente dele, que somos nós. Mas Cristo sai do seio da Trindade, na sua kenosis, e entra no mundo. Ao entrar no mundo, ele é gerado no ventre da Virgem Maria. É muito louco isso, dá nó na cabeça. Porque ele é gerado no ventre da Virgem Maria, mas ele é a força para gerar todos aqueles que são gerados. Então ele se gera, enfim. E ele vai sendo gerado enquanto filho da Virgem Maria, enquanto homem. Quando ele nasce, Guta, e naquela noite, naquela barulheira que tem em Belém, aquele bebê chora. Tá com fome, tá com frio. Mas o primeiro choro do menino Deus na terra, você tem noção o que isso causou dentro do ser, dentro de Deus Pai? Sim. A gente, quando a gente tem nosso filho chora, a gente tem um trem dentro de nós. Sim, né? Com certeza. Não é? Então, cara, a partir do momento em que Jesus chorou na terra, nunca mais o choro de uma criança foi igual. Isso. Porque todo choro, toda lágrima, seja de uma criança, seja de um velho, seja de um ser humano qualquer, vai fazer Deus ficar de pé no trono. Então, Lúcifer e os demônios podem fazer o que eles quiserem, mas quando você derramar as suas lágrimas, você tem, as suas lágrimas têm o poder em Jesus Cristo de mover o coração de Deus a teu favor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus nasce. Existe um significado dos presentes que ele recebe ali, Rafinha? Desculpa, professor. Dos presentes que ele recebe ali. Quem eram esses 3 reis magos? E como explicar esses presentes, essa presença? Como que eles sabiam? Eles seguiram a estrela? Eles tinha realmente um temor de fé naqueles 3? Ou então, realmente uma tradição? Existia uma tradição já na religião de Zoroastro, né? Na Pérsia, da onde que provavelmente a tradição fala a respeito desses 3 magos, esses 3 homens, príncipes que vieram de longe, porque já Zoroastro, que vive muitos anos antes do advento de Cristo, acreditava-se que existiria uma espécie de um salvador do mundo. Certo. E a religião do zoroastrismo acreditava também que quando essa criança nasceria, teria então uma indicação nas estrelas. Eles eram astrólogos. Ah, entendi. Então eles liam as estrelas, os eventos, enfim. Então é por isso que eles veem essa estrela que os guia até Belém. Claramente que isso tem também um símbolo teológico e catequético da parte de Mateus de ensinar, de novo que eu falava sobre a realidade do sol, a realidade da estrela que nos guia. O sol, ele nos guia na nossa noite, ela é a luz que nos faz poder caminhar na escuridão. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, Jesus está dizendo o seguinte: vocês são a lâmpada, né? Nós temos a lâmpada aqui, linda, que está aqui. A lâmpada em si mesma ela não possui luz, mas ela carrega a luz dentro dela. É a vida cristã, é a capacidade que tenho de alguma forma, como a Virgem Maria, de deixar Cristo ser gerado em mim pelo Pai, de ser luz nas trevas. Nós somos chamados a deixar Cristo brilhar, brilha em vós,
a vossa luz. Então, eles vêm e os presentes que eles trazem. Eles trazem mirra, incenso e ouro. A mirra, ela era vamos dizer assim, o perfume. Na verdade, a mirra, ela é uma planta que ela precisa de ser esmagada para poder sair o óleo e sair também o incenso, mas também sair também o extrato. Ela era usada como remédio naquele tempo, também seja para tantas feridas, sobretudo furúnculo, essas coisas, mas também era usada também como perfume para ungir os corpos das pessoas que morriam. Então, ao entregar a mirra, ele está também significando a paixão de Cristo. Vai ser esmagado. Vai ser esmagado. Ele é o perfume. Ele é aquele que é o óleo. Esmaga. Nossa, que lindo. Né? Então, eles oferecem esse presente. Depois o ouro, né? O ouro, já o Eclesiastes capítulo 2 nos fala sobre o ouro, né? Se você se colocar a serviço do Senhor, prepara a tua alma para provação, porque é pelo ouro que o Senhor prova, pelo fogo que o Senhor prova o ouro, no cadinho da humilhação. Quer dizer, o ouro ele representa, seja a purificação, mas sobretudo a adoração. Então ali eles estão demonstrando a adoração dos povos que vieram, né? E depois você tem o incenso. Incenso que é as orações, que é a adoração, que é o relacionamento. Então tem esse significado, esses presentes. Os pastores, a palavra diz que eles levaram presentes. Nós não sabemos quais são os presentes que esses pastores levaram para Jesus. Mas nós temos uma intuição. Pastor cuida de ovelha, com certeza. Levou leite para José e Maria, levou queijo, levou a primeira coberta que Jesus se cobriu. E aí isso demonstra o quê? Demonstra a humanidade que é capaz e foi criada a imagem de Deus para ser um dom. Sim. O presente, na verdade, são dons. Deus, ele nos fez um dom para o outro. A vida ética, a vida de testemunho, a vida de martiria, a verdade, a palavra martírio significa testemunhar Cristo, Sim. é você ser um dom para o outro. Sim. Então, por isso que no Natal nós trocamos presentes. Nós trocamos presente, não é só no Natal. Tem gente que troca presente só no Natal, porque acabou e nunca mais querem saber do familiar. Não, eu sou, com aquele símbolo eu estou dizendo, eu estou me tornando um dom para você, né? Você tem a árvore de Natal, por exemplo, Sim. que representa justamente o que nós falávamos sobre a madeira. Né? Por que Cristo, é lindo isso, né? Cuidava de madeira. A madeira, ela tem como sua forma a árvore. Né? Cristo, ele é a árvore da vida. Sim. A cruz é a árvore da vida e o fruto dessa árvore é o próprio Jesus que se entrega. Então, aquela árvore, aquele pinheiro, né? Por que o pinheiro? Porque é a tradição nórdica, é a única árvore que no meio da neve fica verde. E é justamente isso. Por que um pinheiro, eu acho lindo isso, consegue no meio de qualquer temperatura ficar sempre verde? Porque ele tem um óleo dentro dele, que a gente usa até mesmo o pinho-sol, né? Sim, a gente fazendo propaganda aí, ó, para poder limpar. É um óleo que o mantém e que consegue manter a temperatura. É muito bonito que está sempre verde. Então, no meio do inverno da vida, é aquele que sempre vai estar verde. É aquele que é a esperança no meio da secura da vida, né? E você depois tem as luzes, que é justamente essa ideia do Cristo, que é a luz do mundo. Você vai ter lá as maçãs, aqueles Sim. frutos ali, que se Eva não podia tocar naquele fruto, porque morreria, hoje nós podemos comer desse fruto, Sim. que é a própria Eucaristia. Nós vamos falar agora de uma forma mais prática assim, sobre o Natal, o tempo do Natal Sim. e tudo. A gente vai falar sobre isso. Mas eu quero lembrar para você de uma forma bem interessante agora, você que está nos acompanhando, tá certo? Do Instituto São Rafael, tá certo? Para você que está nos acompanhando agora, eu vou colocar aqui para todo mundo assistir. Pronto, aqui, pronto. São Rafael está aqui. Pronto. Você vai colocar um vídeo aí. Fala um pouquinho sobre o Instituto São Rafael. Você já tem 160 horas. O vídeo está passando já aí, produção? Está passando. Fala aí um pouquinho. O pessoal contribui de forma recorrente. Isso. O Instituto São Rafael tem acesso a todos os cursos. Exato. O Instituto São Rafael ele é um desejo que nasceu no meu coração de poder trazer toda essa bagagem que eu tive em Roma e também com amigos
como o Padre Mateus, o Padre Pedro, que são doutores, mestres como eu, o Padre Rafael Romão e a Priscila, para poder trazer essa experiência da teologia, da filosofia, da espiritualidade, da própria palavra de Deus, em uma linguagem profunda, simples, mas também com responsabilidade. Então você vai aprender sobre espiritualidade, sobre teologia, nessa profundidade que nós estamos falando. Tem os preços de recorrência, você tem acesso às aulas ao vivo de toda quarta-feira às 21 horas. Toda quarta-feira tem aula ao vivo. Isso. Certo. E depois todo o conteúdo. São 160 horas só de estudo bíblico que eu fiz. Ah, entendi. Mas nós temos já alcançamos mais de 280 aulas ali dentro. Então temos cursos de teologia, nós temos curso sempre de angelologia. De novos cursos? Sempre. Agora, na Quaresma de São Miguel, eu fiz um curso de angelologia com ênfase em São Miguel, em miqueologia, que não tem no Brasil. Que não tem. Então você também tem, por exemplo, o Mariano, que é um curso de Mariologia. Vai sair um curso de pregadores, vai sair um curso aí também de formação humana. Então, tá sempre renovando lá. Tá aí o site, o vídeo já passou, tudo bem direitinho. Nós estamos aqui, o Santo Flow Masterclass é no oferecimento do Instituto São Rafael. Vale a pena você ser um aluno desse instituto e aprender como a gente está aprendendo aqui, mas de uma forma mais aprofundada, tá certo? Então procura lá, tenho certeza que você não vai se arrepender. É um preço que é acessível, vale a pena a gente querer conhecer mais e mais sobre a nossa fé, não é? Exato. É isso aí. Professor Rafael, agora talvez seja uma das celebrações, festas mais importantes da humanidade para o cristão, sim, ela e a Páscoa, sim, mas também uma das mais maculadas, sim, de que caiu mesmo na besteira, de Papai Noel, de peru, de Chester, de comida demais. Não, tudo bem, comida não vai fazer mal. Mas assim, é impressionante como o sentido para o cristão do Natal, rapaz, tá longe. Assim, eu acho que se for colocar em porcentagem, não é? Que tristeza, né? Eu gosto de uma frase do Chesterton que ele fala a respeito do Natal. Ele diz assim: aquele que não encontrou uma casa para o seu nascimento, hoje é causa de festa em todas as casas no mundo. Olha, muito bom, gostei. É lindo, lindo, lindo. Então, assim, ele que não encontrou uma casa, hoje ele é um motivo de encontro da família, é justamente isso. Sim. O que é o céu se não uma família reunida? O que é o céu se não a Trindade, vivendo nesse seio desse Deus que é a família? Então, portanto, realmente o Natal traz essa dimensão do perdão, do desejo de recomeçar, do desejo de poder reparar. Então, o Natal tem essa unção. Eu gosto de usar essa palavra de unção mais do que atmosfera, porque fica um pouco meio estranho, mas essa unção dá uma presença de um Deus pequenino que ensina para nós que está aqui. Uma outra frase do Chesterton que eu amo, que ele diz assim, olha, as mãos que sustentam o universo com essa direita e o outro lado do universo com a esquerda são muito pequeninas para tocar a cabeça do burro na noite de Natal. Olha só. O que ele quer dizer com isso? Deus se fez tão pequeno, tão frágil, que ele agora ele que é a providência que cuida de todas as coisas, precisa de alguém para poder cuidar dele, para dar de alimentar. Ele que sustenta os nossos passos, como diz Provérbios, é aquele que vai ter que segurar nas mãos da Virgem Maria e de São José para caminhar, dar os primeiros passos. Então é um mistério muito grande. Então quando você olha para o Natal ele foi pensado pelos primeiros cristãos para ser uma festa de adoração, para ser uma festa de lembrar aquele que se dignou a descer aonde mais profundo do ser humano, mais pequenino, se tornando frágil, para ensinar para nós que nós precisamos de voltar para casa. Cristo se encarnou para nos levar de volta para o paraíso que foi perdido. Sim. Então, você tem aí o Papai Noel. Papai Noel é uma corrupção aí em relação a São Nicolau, que era um bispo que entregava presentes, tudo mais, enfim, tudo mais. A gente vê que depois se tornou aí uma relativização, né? Você não vê, por exemplo, alguém vestido de menino Jesus para dar presente. Porque quem é o aniversariante é Jesus, não Papai Noel. A mesma coisa fizeram com a Páscoa, né? A Páscoa não é o Cristo que se dá, mas é o coelho.
O coelho também tem um significado, que a gente vai falar isso uma outra vez, Sim. mas tiram o essencial e ficam aquilo que é os acidentes, né? Sai da centralidade, que é aquilo que dá a vida, e a gente fica na margem. Então, o Natal ele deixou de ser há muito tempo uma festa, é muito doído dizer isso, uma festa cristã. Ela hoje é uma festa mais pagã do que cristã. Mas só no Brasil ou você tem conhecimento que no mundo inteiro é assim? No mundo inteiro. Na Itália era assim? Mesma coisa. Você morava lá, mesma coisa? Morou aonde você mais? Itália? Agora, assim, claro, não posso generalizar, né, gente? Não é que... Não, assim... Mas eu morei na Polônia, por exemplo. A Polônia tem algo muito interessante. Na Polônia, eles vivem o advento, é muito louco na Polônia, eles vivem o advento igual a quaresma. Ah, tá. O advento lá na Polônia é jejum e penitência e tudo mais. Mas na Europa ainda mantém-se um pouco essa chama, assim, mas não entre os cristãos. Entre o povão, entre a cultura total, não. O pessoal está preocupado em decorar a casa, em colocar o Papai Noel, colocar as luzes, ficar aquela coisa bonita, né, e tudo mais. Mas não deixa de ser um símbolo de Cristo ainda. O que sempre me intrigou, por que tanto sangue teve que ser derramado quando Jesus nasceu? Dos santos inocentes. Que é algo assim, que passa depois do Natal, meio que, tipo, passou, né, assim, passa porque é a ressaca do Natal. Santos Inocentes é a ressaca do Natal, né? Exato. Depois ali já celebra os Santos Inocentes e muita gente nem vai, e depois... Então, mas o que explicar uma dor tão grande no nascimento de um menino? Não dizer o porquê, mas como explicar tudo isso? É como se o parto da Virgem Maria tão dolorido e aquela dor fosse como se fosse o parto do mundo, sabe? Assim, sabe uma coisa, eu penso muito assim, tipo... A Virgem Maria sofre no parto e o mundo sofre ali. O mundo que eu digo assim, claro, é um ambiente, é um lugar, é uma localidade ali. Mas é tipo assim, olha, ele está chegando, mas não é assim, só chegar, só flores, alguma coisa nesse sentido, sei lá. Sim. Se você olha o texto, aparentemente você vê Herodes que mata aquelas crianças à procura do menino. Então ele não sabe quem é, porque os magos vão embora. E é justamente aqui que está o mistério. Você não vai saber quem é Jesus até o momento que você o encontrar. Mas não é você que o encontra, é ele que encontra você. Isso. Então Herodes não deixou ser encontrado e não o encontrou. Então manda matar todas as crianças de 2 anos. Mas na verdade o texto está fazendo referência ao Êxodo, quando o faraó mandou matar todos os meninos até os 2 anos de idade e jogá-los no rio, com medo de que a população crescesse. O que aconteceu? Deus salvou Moisés das águas. Então aqui, Mateus, ele que tem uma pedagogia muito interessante e ele está escrevendo para a comunidade judaica de seu tempo, ele está dizendo, olha, Jesus, ele é o novo Moisés. Sim. Então ele está falando isso. Agora, por que essas crianças morrem? E é a pergunta do mundo. Por que existe o sofrimento? É a pergunta do justo. Porque quando você, por exemplo, você tem um adulto, fica doente e morre por alguma doença, você fala, cara, o luto ele é doído. Mas quando você vai, por exemplo, num hospital, você vê uma criança ali em fase terminal de câncer, como eu já vi muitas vezes, aquilo ali arrebenta com a gente. E a gente pergunta, por que uma criança sofre? Por que o mal também atinge a criança? E aí você vai ver Cristo misturado a esses meninos que morrem de alguma forma, e morrem, né? Ali mortos pela tirania. Cristo escapa, mas esse Cristo escapa por um tempo. 33 anos depois ele morre também. Sim. Então já Jesus ali, ele está já na sua encarnação. Já dizia Giuseppe Briennio, que é um autor bizantino, que ao usar também os padres da igreja, dizia assim, a encarnação do verbo já é semente de vida eterna. Quer dizer, aqueles meninos, o sangue daqueles meninos que morrem, daquelas crianças, se misturam com o sangue do madeiro da cruz. Os santos inocentes que a igreja celebra hoje
não é aquelas crianças de Belém. A igreja está celebrando os abortados. A igreja está celebrando as crianças que morreram, que foram mortas pela tirania. Por isso nós somos contra o aborto. Por isso que nós veementemente gritamos a favor da vida. Porque o que uma criança pode ameaçar? Né? Por que uma criança precisa de morrer? Essa é a pergunta. Então, nós celebramos esses santos inocentes que continuam sendo mortos ainda pelos Herodes do nosso tempo. E veja, Cristo, esse nenê, que eu costumo pensar, muitas daquelas crianças que foram mortas eram para crescer com Jesus naquela cidade. Né? Existe algo muito interessante também a respeito do Natal que eu gosto muito, sobre os pastores. Né? Você tem os pastores que os anjos do céu vêm anunciar para eles que nasceu o Messias. Né? E eu costumo sempre usar uma imagem que é assim, quando Adão sai do paraíso, ele vira as costas para Deus, não? Eu vou ter que fazer um gesto aqui para o povo entender. Vocês desculpa, gente, eu gosto de usar exemplos, assim. Então imaginamos aqui, ó, tô de costa para você. Aqui é o paraíso. Deus criou os anjos e os homens juntos, que eles estão aqui de frente para Deus. Dessas criaturas, o homem, Adão, ele vira as costas para o Senhor. E ao virar as costas para o Senhor, ele vai embora. Virando as costas para o Senhor e vai embora, Deus não vira as costas para o homem, Deus está de frente. Mas os anjos estão de costas para o homem. Quando o verbo de Deus se encarna, Guto, a atenção dos anjos aqui se volta para cá. Sim. Então os anjos que cantavam Santo, Santo, Santo para sempre no céu, voltando para você, vai cantar glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Nasceu para vocês hoje um Salvador. O céu, com a encarnação, já perde a distância e se torna uma coisa só. Cristo já traz o Éden em si mesmo, mesmo nesse vale de lágrimas. Nós já vivemos o céu em espelho, como diz o apóstolo Paulo, mas vamos viver na plenitude, mas agora já é o céu, porque Jesus trouxe para a nossa realidade. O que esses pastores estavam fazendo ali? Primeira coisa, Belém era uma cidade. A palavra Belém significa casa do pão. Sim. Então, Cristo na manjedoura, ele é o pão vivo que desceu do céu, é a Eucaristia e tudo mais, e ele é o descendente de Davi. Então, também aqueles pastores, eles preparavam os cordeiros pascais que iam ser sacrificados na Páscoa. Sim. Então, você tem eles que estão pastoreando, eles estão preparando os cordeiros para vender, porque Flávio Josefo dizia que numa celebração da Páscoa, anualmente, né, naquele fim de semana da Páscoa, se abatia em torno de 20 a 30 mil cordeiros. É cordeiro pra caramba. Por isso que Jesus vai quebrar tudo lá e falar assim, ó, vocês estão vendendo o tempo, porque virou um negócio. A fé virou um negócio. Até parece os nossos tempos hoje. Virou um negócio. Imagina. Então você tem aí os pastores que cuidavam dos rebanhos. Então eles estavam cuidando dos cordeiros, das ovelhas que estavam prenhas, que depois iriam dar a luz para os seus cordeiros para a Páscoa. Quando os anjos anunciam que nasceu um Salvador, está fazendo referência ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está em Belém, na casa do pão, que é aquele que tira o pecado do mundo. É maravilhoso. E os pastores, eles não podiam entrar no templo, porque eles eram impuros. Sim. Eles tinham que passar por todo um ritual. Mas como você vai passar por um ritual se você é pobre? Vai parar de cuidar das suas ovelhas, você morre. Sim. Então eles nem iam. Eram gente que estava fora dos muros. Eram pessoas que esperavam ansiosamente a vinda do Messias para a libertação dos impostos também e da opressão dos romanos. E por isso que é para eles, e não para quem está no templo. É para quem está fora. O anúncio do evangelho não é para quem está dentro da igreja, não. Mas tem muita gente dentro da igreja que já não está mais. Tem muita gente dentro da igreja que está perdido dentro de casa. Verdade. Agora, a palavra manjedoura, ela remete também à questão da gente pensar, né? O próprio Cristo vem ao mundo como alimento. Né? A manjedoura, lugar de comida, né? Tudo como ali a gente entende isso. Mas a questão de Jesus ter nascido ali num curral, num estábulo e tal, sempre também me fez pensar muito em relação a isso, né?
a presença de José como provedor que sofre ali, vai em 3 lugares e não consegue, e nasce ali. Eu vejo a humanidade ali, imagina, só José, só Nossa Senhora, os dois ali, e nasce o menino e aquela coisa toda. Mas sabe uma coisa que também... O porquê que José não utilizou da divindade de Jesus, ou se utilizou em dizer, olha, aqui é Deus e vocês estão rejeitando, não é? O quanto que Maria e José não ultrapassou esse véu, pode-se dizer, ultrapassou isso. O segredo. Cara, isso para mim é impressionante, Rafa. Veja bem, Jesus ele compara o reino dos céus a um homem que encontrou um tesouro no campo. Sim. Ele vai, vende tudo que possui para ter aquele tesouro. Sim. O tesouro só é tesouro se ele é escondido. E a vida com Deus ela só é verdadeira se ela é no secreto, na intimidade. Sim. Aquilo que a gente tem que entender é que a Virgem Maria e São José, eles entenderam o mistério de poder, Deus teria que se manifestar a tal ponto que quando nas bodas de Caná, Jesus ele tá de boa na festa. E mamãe chega para ele e fala, ó, não tem mais vinho. Aí ele fala, mamãe, não chegou minha hora ainda. Por quê? Porque durante 30 anos ele se escondeu. Sim. O mistério escondido, Deus ele é o escondido. Por isso que nós temos a teologia da inabitação da Trindade, que nós vamos falar isso depois, que é algo poderoso. Deus ele não está nas grandes manifestações exteriores. A palavra metanoia, conversão, não é voltar para trás. A palavra metanoia significa voltar para dentro. Aonde eu encontro o Senhor, encontrarei eu dentro de mim mesmo. Agostinho, né? Tu estavas dentro e eu fora, né? Exatamente. Então, assim, eles não utilizam, e também a providência assim o quis, é um mistério, nós não sabemos se eles tinham plena consciência disso, mas o Espírito que rege todas as coisas, que inspira também os nossos passos, escondeu esse menino. Mas revelou a poucos. A quem? Aos excluídos, aos impuros, aos pecadores. E Jesus até mesmo enquanto ele se manifesta na vida pública, onde Jesus vai estar se manifestando o tempo inteiro, o tempo todo, na casa dos pecadores, na casa de Levi, na casa da prostituta, na casa de Simão, e sempre com pecadores, e as pessoas vai ter a fama de ser o beberrão, de ser o glutão, de ser quem que bebe cerveja, que toma vinho, que gosta de comer pra caramba. A fama de Jesus era essa. Não vão atrás desse homem, porque esse homem não é um homem virtuoso, que ele bebe muito, ele gosta de festa, ele está sempre em festa, as pessoas fazem festa para ele. E Jesus não está nem aí para isso. Por que Jesus não está nem aí? Jesus não está nem aí para isso? Porque a meta de Jesus, a meta da encarnação do Verbo é encontrar você, assumir tua vida. Então, eu sempre fico olhando para a fama de Jesus em Israel no seu tempo. A fama de Jesus no seu tempo em Israel, até hoje no Talmud, que é uma escritura considerada sagrada para os judeus, que reúne as tradições orais dos pais, eles falam a respeito de Jesus. Eles vão dizer que Jesus era filho de uma mulher que traiu José, ele era filho de um adultério, né? Nossa. Então Jesus ele era muito mal falado entre a elite, por isso que ele vai então para fora dos muros, né? Mas isso aqui é para outro momento. Que maravilha, já deu 1 hora. Já deu 1 hora. Eu nunca vi o Natal sendo visto de uma ótica tão diferente. Eu acho que para o pessoal que está acompanhando também foi muito especial. Que bom, louvado seja Deus. Teríamos algo a acrescentar sobre o Natal que você queria deixar marcado, não? Sim, eu queria que você nesse Natal, quando for entregar os presentes, não dê presentes comprados, dê você mesmo, seja você um dom. Perdoe, reconcilie, dê valor à vida. Nós aprendemos nessa pandemia que a vida Sim. é um estralo, é um sopro. Sim. E que a gente tem que valorizar quem está do nosso lado, quem permaneceu quando todos se foram. Sim. Que nós não vamos levar nada nesse mundo. Então que nesse Natal, encontre o menino. Encontre o menino que está com sua mãe
e seu pai pedindo uma casa para passar a noite. Sim. Deixa ele entrar e transformar a tua casa, transformar a tua vida. Eu desejo a você um Feliz Natal. Muito bom. Pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo Santo Flow Masterclass. E aqui é assim, formação, doutrina, mas desse jeito aqui, contraído, leve, que chega até o nosso coração. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.